cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a reeleição da presidente Dilma Rousseff com 51,64% dos votos do brasileiro e os 48,36% para Aécio Neves. Mas o que fica desta eleição é bem mais do que um resultado nas urnas. Fica uma divergência entre os brasileiros e para falar deste resultado e desta divergência, os nossos convidados de hoje são o jornalista e professor Alexandre Gonçalves e o publicitário e professor de comunicação aqui da FURB, Rui Fontoura. Antes de começar a nossa conversa, é preciso lembrar que esta eleição foi uma das mais apertadas desde o fim do regime militar. E o recado das urnas sinaliza ao governo petista a necessidade de se rever como partido e também como governo. Dilma vai governar para quem votou nela e para os que não votaram. E em Santa Catarina, e principalmente em Blumenau, o presidente ideal seria Aécio Neves, conforme a enxurrada de votos que teve aqui. Mas vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma análise desta eleição e eu vou começar a nossa conversa com Alexandre Gonçalves. Boa noite, Alexandre, obrigado por estar aqui novamente no Cidadania, fazendo uma análise do que foi essa eleição e de como o país se dividiu aí e mostrou, né, o que ele queria de fato. Mas qual a análise que você faz dessa eleição, da reeleição da presidente Dilma? Boa noite, Carlos, boa noite aos telespectadores, boa noite ao professor Rui. O que ficou claro que praticamente metade do eleitorado estava cansado do projeto do PT, que está completando 12 anos. Mas, por outro lado, outra metade do eleitorado disse que o candidato adversário, o candidato que se propunha uma nova gestão, não era isso que eles queriam. Então, fica bem claro essa divisão, ou seja, há um cansaço do governo do PT, que é natural, e por todos os desgastes e culpas também da gestão do PT, que é natural e isso realmente aconteceu, mas o candidato adversário também não inspira a confiança do processo de mudança. Então a gente tem que ter essa clareza. Como você disse, o PT vai ter que se reinventar como partido político. Normalmente isso já teria que acontecer pelo tempo de desgaste, mas essa votação apertada, a mais apertada das últimas 4 eleições presidenciais, sinalizam um alerta vermelho para o PT. Né? Então, a diferença de 3 milhões e 400 e poucos mil votos mostra que o PT vai ter que praticar uma outra postura no governo e é isso que todo mundo aposta. Porque terminada a eleição, terminada todo esse processo, o que a gente pode querer? A gente quer que o Brasil acerte, que o Brasil melhore. Eu acho que essa tem que ser a aposta daqueles que votaram na presidente Dilma, como daqueles que não votaram. Afinal, ninguém quer regredir. Então, mas o processo do PT daqui para frente é um processo muito difícil. Ele vai precisar se reinventar e melhorar e descobrir quais são os seus problemas e melhorar a sua gestão. É isso que a população espera. Rui, boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania também, fazendo uma análise desta eleição. Aliás, que análise você faz desta reeleição da presidente Dilma? Boa noite, Carlos. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos telespectadores. Eu faço uma análise muito próxima do que o Alexandre disse aqui. Eu acrescentaria que, além do PT, além de ter ficado clara essa necessidade do PT ter que corrigir o seu rumo, afinar melhor as suas políticas para conseguir agradar realmente essa grande parte do eleitorado que acabou não votando nele, ficou também evidente a necessidade da oposição também se posicionar melhor, né? O Aécio Neves, por um lado, disse o tempo todo que iria reforçar os programas sociais, como o Bolsa Família, os outros programas do PT, teve até aquela discussão sobre quem era o verdadeiro pai desses programas, e isso daí para o eleitor não representa então tanta mudança assim como ele gostaria, né? Então fica também um pouco essa necessidade da própria oposição ter que se reorganizar para ver qual vai ser o melhor discurso, o melhor argumento para conseguir, numa próxima eleição, vencer o PT. E, além de tudo, também fica também evidente a
a divisão, de certa forma, do país, embora eu não veja assim como uma divisão, como muitas pessoas têm dito, assim, pessoas de todas as classes votaram em ambos os candidatos, né? Então, essa divisão, apesar de ser numericamente bastante significativa, eu não acredito que ela represente realmente nós contra eles ou uma divisão geográfica ou social ou qualquer outro tipo, né? Eu acho que o mais importante, que mais me deixa contente com essa eleição é o fato de que nós, a 7ª eleição seguida para presidente pela primeira vez na nossa história, né? Eu acho que essa é uma grande conquista dos brasileiros de estar conseguindo manter a continuidade democrática, seguindo as regras, funcionando, por mais que alguém possa não ficar tão satisfeito assim com o resultado, mas o sistema como um todo funcionou. Eu acho que isso que foi muito importante dessa eleição. Ô Alexandre, você que faz sempre uma análise da política local e também estadual, é interessante, o governador Raimundo Colombo apoiou Dilma, e, no entanto, ela tomou uma surra aqui em Santa Catarina. Como que você acha que vai ser esse meio campo aí entre Colombo e Dilma e a população de Santa Catarina? Talvez se o governador Raimundo Colombo não tivesse apoiado, a surra seria ainda maior. Agora, uma coisa é o governador chegar e a público, porque ele tem compromissos com a presidente, ele assumiu esse compromisso antes, por questões relacionadas a Santa Catarina. Uma coisa é ele vir a público e se manifestar o voto no PT. Outra coisa é ele e a máquina trabalhar pelo PT. Isso não aconteceu. Ou alguém imagina o João Paulo Kleinobin, o Jean Kuma pedindo voto. Não aconteceu. Sim. Pedindo voto para o PT. Então, a gente tem que ter essa clareza, né? A gente sabe de informações que o governador, que a grande maioria da base do governador Raimundo Colombo colocou para o governador a dificuldade em fazer campanha para o PT e ele pediu apenas uma neutralidade. E foi isso que aconteceu. O catarinense já tem manifestado uma rejeição ao PT aqui no estado. O PT de Santa Catarina é muito fraco, tem muita dificuldade. Ele conseguiu, nessa última eleição, no primeiro turno, o melhor candidato que ele teve nos últimos tempos, que foi o Cláudio Vinhati, mas ele foi desunido para essa eleição e o resultado vergonhoso mostrou isso. Então, o que a gente vê? Que o catarinense queria mudança no plano federal. Não queria mudança no plano estadual, estava satisfeito com o plano estadual. Que deu no primeiro turno, né? E também as lideranças políticas que foram eleitas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados e para o Senado são lideranças, figurinhas carimbadas da política catarinense que já estão há vários e vários anos na política. Então, o catarinense fez sua escolha, também soberana, mas lembrando que Santa Catarina é um estado da Federação Brasileira e tem que a gente respeitar, né? Aceitar, fazer uma vigilância permanente das atitudes do governo federal, principalmente com relação a Santa Catarina, mas faz parte da democracia ganhar ou perder. E em Blumenau, que o Aécio fez também uma votação significativa, demonstra que o prefeito Napoleão está bem com a população? Essa é uma análise interessante que eu não tenho condição ainda de ter uma leitura clara dessa análise. Porque eu acho que o prefeito, o governo Napoleão Bernardes, melhorou muito, ele vinha com muitos problemas na sua administração, agora nesse último semestre eles têm melhorado, mas ainda está longe de ser uma unanimidade, Existem muitas críticas ao modelo de gestão desenvolvido pelo PSDB aqui. Contrariamente, teve essa maioria esmagadora dos votos aqui mostrando essa rejeição ao PT. Então, eu visualizo muito mais como uma rejeição ao PT do que um aval ao governo Napoleão Bernardes. Rui, você que é um publicitário, sempre faz umas observações a respeito das campanhas. O que no discurso do candidato Aécio Neves, o que não pegou, o que não vingou, que ele não conseguiu fazer essa virada? Da outra vez que nós viemos aqui, eu tinha mencionado que a campanha do Aécio começou o segundo turno mais embalada, né? Ele tinha muito mais chance de conseguir chegar. E no fim ele não conseguiu sustentar a vantagem que ele tinha no começo da disputa. Eu acredito que a percepção das pessoas, ele foi muito agressivo, assim, apesar da campanha dele estar o tempo todo, de certa forma, as duas campanhas ficaram, né, uma acusando a outra, a percepção das pessoas acabou pegando mais forte nele,
talvez pela origem dele, pelo fato dele ser homem contra uma mulher, algum tipo de eleitor, algumas fatias do eleitor, mesmo vendo os dois sendo agressivos, vai descontar mais na figura masculina, eu acho, do que na feminina. Eu acho que isso foi uma coisa que impactou ele. Outro problema é essa própria definição de oposição, né? Como assim, muitas pessoas gostariam de votar e de tirar o PT para acabar com o Bolsa Família, para acabar com os programas sociais ou para mudá-los, diminuí-los. E o Aécio não se colocou exatamente como essa opção, né? Eu acho que essa construção do debate dele, do posicionamento dele, ficou complicada, porque por um lado ele não poderia ir totalmente contra o que já existia de bom do governo do PT, e por outro lado ele não conseguiu totalmente, né, condensar essa insatisfação. Então muitos indecisos, que eu acredito ou pessoas que no primeiro turno votaram na Marina, no segundo turno acabaram ficando com a Dilma porque não viram no Aécio uma verdadeira opção para mudar. Eu acho que o principal problema dele foi um pouco a percepção que as pessoas tiveram da agressividade dele. Uma das coisas muito contraditórias, Carlos, que eu vejo do processo eleitoral, então o Brasil tem um excesso de partido, mais de 30 partidos políticos. É muito, né? E se a gente for perceber, desde o processo de redemocratização, com exceção do primeiro mandato Fernando Collor, depois cassado com Itamar Franco, então do PMDB, que foi o cara que recolocou o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB no cenário político nacional novamente, desde esse período, PT e PSDB se revezam. Então, com 30 e poucos partidos políticos, nós estamos falando de uma conta de mais de 20 anos que a disputa está polarizada entre dois segmentos políticos. O que falta, a gente conversa muito nos bastidores, a falta de uma terceira via. Ninguém se constituiu como uma terceira via importante de referência, nem a candidata Marina. Uhum. Talvez na eleição de 4 anos atrás, a Marina representava e encarnava mais esse sentimento de terceira via de opção. Agora, pelos pactos que ela fez, ela inclusive não era para ser candidata, era para ser vice do ex-governador falecido Eduardo Campos. Então, ela não se colocou também como uma terceira via confiável. Então, o Brasil precisa se reciclar. Enquanto a gente fala muito em mudança, é isso que a população, pelo menos, verbaliza, a gente percebe que isso não acontece. A polarização entre os dois maiores partidos políticos permanece. Então, a gente vai continuar essa nossa discussão em torno do resultado das eleições nesse último domingo, mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.